São 5h14. Lacerda, ouvinte da Band News FM. Ontem o prefeito Eduardo Paes já meio que adiantava, já deixava no ar que algo seria anunciado hoje no Rio de Janeiro em função do agravamento da situação da pandemia de Covid-19 no município do Rio de Janeiro, no estado e no país como um todo. Foi divulgado na terça-feira um boletim da Fundação Oswaldo Cruz justamente alertando para a necessidade de medidas mais duras, especialmente nas capitais, devido ao crescimento no número de mortes, de ocupação de leitos de UTI, também de casos confirmados da Covid-19. E o Eduardo Paes deixou no ar que haveria mudanças em relação às medidas restritivas. Ontem essas informações se confirmaram ontem à noite, após reunião entre o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, governador em exercício, as equipes da área de saúde também mobilizadas nesse encontro, e hoje foram anunciados os detalhes dessas novas medidas restritivas no município do Rio de Janeiro. A Clara Nery acompanhou e tem os detalhes. A partir de agora, bares e restaurantes só podem funcionar das 6 da manhã às 5 horas da tarde no Rio. As medidas restritivas foram anunciadas pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e valem até o dia 11 de março. O objetivo de todas essas medidas é um acompanhamento criterioso, justamente para a gente evitar um lockdown. Tudo que eu não quero fazer é fechar a cidade inteira. Tudo que a gente vem fazendo desde o início do governo é permitir que a vida siga com algumas restrições, mas o mais normal possível. Bares e restaurantes ainda vão precisar limitar a ocupação máxima em 40%. Também passa a ser adotado toque de recolher, já que fica proibida a permanência nas ruas e espaços públicos, das 11 da noite às 5 da manhã. Apenas a circulação pelas vias está permitida. Fica proibido o comércio e serviços nas praias e na orla, incluindo o comércio ambulante e quiosques. As boates e casas de show vão ter que ficar fechadas. Eventos e festas particulares e em áreas públicas também não estão permitidos. As demais atividades econômicas com atendimento presencial estão autorizadas, mas somente entre as 6 da manhã e as 8 horas da noite, desde que com público máximo de 40%. A multa em caso de descumprimento das medidas é de R$ 562. Entendam aqueles que estão chateados, que, enfim, eventualmente vão ter um momento de mais dificuldade. Estamos fazendo isso para preservar vidas e para preservar o negócio de vocês também. Porque se essa coisa pior, aí vai para o fechamento geral. Aí vão proibir, aí não abre mais. Aí é aquela situação que já viveu, que aí é de quebradeira. Eu não quero quebrar ninguém. A prefeitura decidiu decretar as medidas restritivas depois que a Fiocruz divulgou a piora simultânea de diversos índices em todo o Brasil. Hoje, a taxa de ocupação de leitos em UTI para a Covid-19 está em pouco mais de 90%. E aí, como a gente disse agora há pouco, está tendo um protesto ali na região da Barra da Tijuca. Quem estiver acompanhando a nossa live no canal da Band News, no YouTube, Band News FM Rio, vai ver a movimentação através das câmeras da prefeitura em direção ao Recreio, em direção à Barra, bem na entrada da Barra da Tijuca. Os manifestantes fechados ali, contrários a esse movimento de interdição parcial, né, de bares e restaurantes em um horário determinado e uma série de outras medidas. A argumentação é de que os bares e restaurantes não são os provocadores da pandemia, mas o que a gente também vê em imagens frequentes dessas aglomerações é de que muito acontece ali também, né? A gente pega o Olegário Marcial, o Baixo Leblon, tem também na região da Gávea, enfim, outros pontos do Rio de Janeiro, Ipanema, a gente consegue ver que há aglomeração de pessoas, né? E agora a gente vai ouvir também o lado dessas pessoas que estão se sentindo prejudicadas com esse fechamento a partir das 5 da tarde. Guilherme Percy, boa tarde. Boa tarde, Lacerda. Pois é, esses comerciantes do setor de bares e restaurantes realizam esses protestos, né, agora de tarde, contra essa decisão. A Polícia Militar está acompanhando esses atos lá na região da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e o grupo alega, né, que a classe não é a vilã da história. Diversas entidades publicaram notas de repúdios a essas novas restrições. O Sindicato de Bares e Restaurantes aqui do Rio alegou que 100 mil famílias correm o risco de não receber os salários e os estoques de alimentos podem ser descartados. O documento ainda pede que a Prefeitura tenha sensibilidade social e que flexibilize o decreto quanto antes. Já a Associação de Supermercados do Rio, a Associação Brasileira de Shopping Centers e a Orla Rio também emitiram cartas contra as medidas. Na Alerj, o deputado Charles Batista, do PSL, apresentou uma moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes e ele afirma que, por motivos políticos, os comerciantes e trabalhadores serão penalizados.
A minha nota de repúdio a essas medidas restritivas reflete a vontade de toda a população por um momento tão delicado que é a pandemia, e agora vai ficar sem poder levar o alimento para dentro da própria casa. Como é que estão os BRTs? Lotados. As ocupações irregulares do Rio de Janeiro, lotadas. Já o infectologista Dr. José Posa, ele comenta que a decisão da prefeitura é impopular, mas há uma necessidade de, nesse momento, diminuir o fluxo de pessoas nas ruas diante da situação atual da pandemia no país. Talvez até por conta da nova variante, a gente está tendo pico de doença em várias cidades de vários estados ao mesmo tempo. Então, infelizmente, você determinar horário de fechamento de comércio, você determinar recolhimento das pessoas em domicílio, são medidas muito impopulares. A gente relembra, né, Lacerda, que essas regras foram publicadas no Diário Oficial do município e estão valendo aí até a próxima quinta-feira. Valeu, Persil. Quem está acompanhando a nossa live vê que a manifestação, né, que está acontecendo na Barra da Tijuca, eles não estão mais parados, estão caminhando, mas bem lentamente, o que pode atrapalhar ainda mais a volta para casa, né, Maurício? É verdade. O vídeo que a gente recebeu aqui, daqui a pouco vai estar nas nossas redes, né? Mostra que eles ocupam 2 faixas, né? 2 ou 3 faixas. Tem apenas uma faixa liberada na Avenida Ministro Ivan Lins, deixando o trânsito bem complicado nos 2 sentidos. A gente vê fluindo o trânsito para quem quer acessar o túnel do Joá, o elevado do Joá, quem quer ir no sentido da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mas para quem quer fazer o retorno ali por baixo do Joá e quer voltar para a Barra da Tijuca, a situação está bem complicada por lá. É um grupo pequeno, não há muita gente, não há multidão, mas eles ocupam a maior parte das faixas aí da Ministro Ivan Lins nesse momento. Agentes da 7 Rio acompanham, assim como a Polícia Militar. Agora a gente tem informações com a Maria Eduarda Aloan, que vai falar em relação à fiscalização. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro está prometendo, inclusive divulgou agora uma entrevista coletiva amanhã, juntando outros setores. Vai participar o secretário de Polícia Militar, o Rogério Figueiredo de Lacerda, também o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, o secretário-geral de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, o Coronel Marcelo Pinheiro, vão participar dessa reunião junto com o secretário de Ordem Pública, o Breno Carnevale. Essa entrevista coletiva que está prevista para amanhã, 10h30. Então teremos aí uma prefeitura do Rio de Janeiro se juntando ao governo do estado, assim como tivemos essa reunião ontem do Eduardo Paes com o Cláudio Castro, para tentar resolver o problema das aglomerações, o problema do Rio de Janeiro. E a Fiocruz, o que está dizendo em relação a isso tudo? Diga lá, boa tarde, Maria. Lacerda, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta quinta-feira a série histórica da situação de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS. De acordo com o relatório, mesmo no período entre a segunda metade de julho e o mês de agosto do ano passado, quando foram registrados os maiores números de casos e óbitos, não tivemos um cenário como o atual, com a maioria dos estados e o Distrito Federal na zona de alerta crítica, ou seja, isso significa que as taxas de ocupação de leitos de UTI estão acima de 80% em 19 unidades da federação. Os piores índices são de Porto Velho, com 100%, seguido por Rio Branco, com 93%, e Manaus, com 92%. O Rio de Janeiro aparece com 88% do índice de leitos ocupados. Obrigado, Maria Eduarda. 5h23, vamos com informações do trânsito.